Sim. Sim. Ok, sim. Tá. Então, olha só. Quando a gente vai fazer, que nem a gente já fez aula passada, né? A gente simulou um circuito que era uma fonte de tensão contínua. Então, deixa eu até pegar ela aqui. Uma fonte de tensão contínua, né? Que poderia ser uma bateria, né? Então, que nem às vezes no laboratório, porque assim, em eletrônica, lá no laboratório, a gente normalmente vai medir valores de tensões pequenos, né? Até para nossa segurança. Então, que nem, no circuito que eu mandei para vocês resolverem, eu acho que a fonte tinha 20 volts, aqui também 12 volts, né? 5 volts. Então, como que eu poderia, né, pensar nessa fonte no mundo real, assim, né? Ou como eu faria para ter essa tensão de 12 volts ou de 5 volts? O que vocês acham que a gente poderia utilizar? Uma bateria automotiva? Isso. A gente podia utilizar baterias, pilhas, né? Ou mesmo lá no laboratório, vocês vão ver daí que a gente vai ter fontes de tensão contínua. Então, vai ter uma fontezinha lá que a gente vai poder regular. Normalmente, elas vão até 30 volts, tá? Então, a gente vai utilizar essas fontes para gerar esse sinal, que daí vai acionar o nosso circuito, né? A gente vai, sei lá, ligar diodos, ligar resistores, aqui a gente vai utilizar essas fontes, tá? Que daí o que a gente normalmente vai controlar por essa fonte vai ser só o valor de tensão, né? A gente vai tirar um botãozinho ali e a gente vai conseguir variar esse valor de tensão, tá? Mas agora, se eu não quiser mais... Deixa eu ver aqui, eu posso trocar ela aqui. Ó, agora, eu tenho aqui uma fonte de tensão alternada, né? Que, não sei se vocês sabem, mas se a gente fosse medir, né, a nossa tensão que sai da tomada, ela é uma fonte de tensão alternada, né? Ela varia com o tempo, ela não é contínua, né? Ora ela é positiva, ora ela é negativa. É uma senoide que a gente chama, né? A forma de onda da tomada, tá? Então, aqui eu tenho, né, uma fonte de tensão alternada. Só que se eu fosse, por exemplo, pegar a tensão da minha tomada, o valor dela é bem alto, né? 220 volts. E, normalmente, em eletrônica, ali a gente vai ligar o nosso circuitinho, a gente quer mais saber como o sistema funciona, a gente não vai lidar com valores de tensão tão altos, né? A gente vai lidar com 5, 10, 15 volts. E aí, como será que a gente faria, né, então, para ter esse valor de tensão alternado no laboratório? Não 220, mas um valor mais baixo. Tem que retificar, né? Com transformadores? Então, assim, Sem retificação. a gente pode... André, se a gente retificar, a gente não vai ter mais alternado, lembra? Porque daí a gente vai estar mudando a forma de onda. Perdão, transformador, então, tem que transformar. Tem que baixar a tensão dela. A gente pode utilizar transformadores sim, né? Que daí eles vão rebaixar essa tensão, a gente vai conseguir diminuir. Ou uma coisa que existe no laboratório, mais até para a gente ver, por exemplo, assim, ó, quando a gente for trabalhar com circuitos com diodos, tá? Para a gente ver, né, como vai ficar a forma de onda da saída, existe um aparelho que a gente chama de gerador de funções, tá? E através desse aparelho a gente vai conseguir gerar várias formas de onda, tanto senoidais, quanto quadradas, quanto triangulares, tá? Então, esse aparelho, ele não consegue chegar a tensões tão altas, tá? Então, depende do aparelho, tá? 10, 15 volts ali é o máximo que a gente vai conseguir com ele, e a potência dele também não é muito alta, tá? Então, a gente não vai conseguir, por exemplo, alimentar um circuito com ele, né? Ele é mais, assim, pra gente fazer testes, experiências, ver, por exemplo, colocar alguns diodos ali, ver qual vai ser a forma de onda resultante na saída, tá? Que nem aqui, naquele exemplo que eu fiz, né, que eu coloquei uma forma de onda alternada e um diodo, até para a gente simular os retificadores de meia onda, retificador de onda completa, a gente pode utilizar esse componente, tá? Que é um gerador de funções. E existe aqui no Multisim, tá? Então, por exemplo, que nem aqui é muito fácil, né? É só eu entrar aqui na fonte e mudar o valor dela, né? Em vez de 120 volts, eu posso colocar 10, né? Muito fácil, mas lá no laboratório não é tão fácil assim, né? Então, se vocês virem aqui, ó, em Simulate, vir aqui nos instrumentos, tá? Ó, vocês vão ver que aqui eu tenho, ó, um gerador de funções. Tem tanto o do próprio Multisim, quanto tem aqui, ó, o da Agilent, tá? Então, ó, se eu clicar aqui, vai aparecer. E o aparelhinho é esse aqui, ó, tá? Então, isso aqui é um gerador de funções, tá? A gente vai conseguir gerar vários sinais diferentes. Eu tenho que ligar ele também, tá? Sabe o que eu vou fazer para a gente ir vendo
eu vou pegar e vou ligar um osciloscópio aqui nele para a gente vendo a forma de onda da saída, tá? Para a gente ver no que a gente está configurando. Ah, não quero esse osciloscópio. Tá, então, deixa eu só ver. Bom, mas eu vou ir mostrando para vocês aqui por enquanto, e daí depois a gente vai vendo as formas de onda, tá? Então, olha só. Bom, eu liguei ele aqui, né? Ele tem um botão de ligar. Ele é bem parecido com o multímetro, lembra, né? O formato dele, sim, é bem parecido com aquele multímetro de bancada que a gente viu semana passada. Aí, olha só, vocês conseguem ver que aqui, ó, em cada botãozinho tá desenhado uma forma de onda diferente? Sim, sim. Nesses de cima aqui, ó. Então, ó, se eu clicar nesse botãozinho, eu vou ter uma forma de onda alternada, né? Uma tensão alternada. Já se eu clicar aqui, até muda aqui, né, o visor dele. Aqui eu já tenho uma forma de onda quadrada, daí aqui eu já vou ter uma forma de onda triangular, tá? Então, é uma maneira bem mais fácil, né? Claro, eu conseguiria, né, através de todo um circuito, por exemplo, transformar minha tensão da rede numa forma de onda quadrada ou triangular, mas seria muito mais difícil, né? Para a gente ter ali no laboratório, às vezes a gente quer ver, como fica esse circuito, é muito mais fácil a gente utilizar esse equipamento. Então, olha só. Aqui em cima eu posso, né, mudar a forma de onda que eu quero, tá? Daí vai mudando aqui do ladinho o símbolozinho também, tá? Aí, olha só. Quando a gente mexe com sinais que variam no tempo, né, a gente pode mudar alguns outros, por exemplo, assim, ó, num sinal contínuo, né, numa que nem não numa bateria, né, porque a bateria a tensão é fixa, mas, por exemplo, numa fonte de tensão contínua, qual é a única coisa que eu consigo variar dessa fonte de tensão? A única coisa é que se eu tiver uma fonte de tensão contínua, que eu vou conseguir variar, vai ser a amplitude, né? Não tem mais nenhuma variável que eu consiga manipular. Então, o que vai acontecer quando eu girar o botão, por exemplo, vai ser, por exemplo, agora eu tenho 10 volts, então depois eu vou ter 15, vou ter 20, entendeu? Então, a única coisa que eu vou conseguir variar vai ser a amplitude desse sinal, tá? Não tem mais nenhum parâmetro que eu consiga variar, porque ela é uma tensão contínua, né? Independente do tempo, vai ser sempre o mesmo valor. Então, eu só vou conseguir variar esse valor, deixar ele maior ou menor. Já quando a gente vai tratar aqui de sinais que variam no tempo, não é só isso que a gente vai variar, tá? Tem outras coisas também que a gente vai variar. Mas a amplitude também é um dos parâmetros que a gente vai conseguir variar. Então, aqui, ó, nesse botãozinho aqui de baixo, ó, tem escrito Ampli, tá? E quando eu clicar aqui, eu vou conseguir variar a amplitude do meu sinal. Então, ó, vocês podem tanto variar, vocês estão vendo que aqui eu estou mexendo no botão e está aumentando o valor aqui? Sim. Ó, então aqui eu consigo, né, pelo botão, variar o valor de amplitude, mas é também por esses 4 botõezinhos aqui, ó. Por esses 4 botõezinhos que tem aqui, eu também consigo variar, tá? Então, olha só. Vocês estão vendo, ó, se eu aqui, os 2 primeiros botões que eu tenho aqui é um para cima e um para baixo, tá? Então, ó, se eu mexer aqui, né, eu tô aumentando, se eu mexer no para baixo, eu tô diminuindo. Porém, como é que eu faço para variar o 7, né? Aqui eu tô variando aqui, no caso, 0,3, 0,4. Para eu variar esse segundo aqui, né, o número maior, embaixo aqui tem os botõezinhos para um lado e para o outro, ó. Então, por exemplo, se vocês quiserem variar o 7, vocês colocam para o lado e aí sim, agora eu utilizo esse aqui, tá? Então, claro, vocês podem ir pelo botão, mas talvez demore mais, e daí vocês podem, né, ir variando aqui, né, para o ladinho para ver qual casa, digamos assim, que vocês querem variar. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida e não entender alguma coisa, vão me falando. Tá? Então, tá, beleza. Aqui eu consigo variar a amplitude do meu sinal, né? Que no caso aqui, tá escrito VPP. Alguém sabe o que significa esse VPP? Pico a pico, né? Isso aí. Então, assim, ó, agora eu tenho um sinal que, né, ele vai ter uma parte positiva e uma parte negativa. No caso aqui, esse VPP quer dizer que esse valor aqui agora é de 6,
ele é o valor de tensão de um pico até o outro pico. Então, do máximo valor positivo até o máximo valor negativo. Tá? Então, é isso que quer dizer esse VPP, né? O valor de pico. Eu vou tentar ligar o osciloscópio aqui, porque eu quero que vocês vejam os valores que eu estou mudando, até para entender melhor. Tá. Eu vou configurar o osciloscópio aqui, mas eu não vou entrar muito no osciloscópio hoje, eu falo dele numa outra aula, tá? Tá, ok. Então, eu posso colocar algumas medidas aqui, só para a gente ver. Tá? Ó, eu coloquei aqui no meu osciloscópio, ó, para medir... Não sei se vocês enxergam o que está escrito aqui dentro. Sim. Não, eu não consigo. Tá, eu não consigo aumentar, mas então eu vou ir falando, tá? Então, olha Tá só. bom. Aqui eu coloquei para medir o meu valor pico a pico, tá? Então, no caso aqui, eu tô medindo 6, tá? Então, ó, dessa parte aqui de cima, tá? Então, ou seja, o máximo valor positivo até o máximo valor negativo, que é esse aqui de baixo, eu tenho 6 volts, tá? Então, se eu aumentasse aqui, eu não sei se eu consigo aumentar. Ó, vocês estão vendo que eu estou aumentando e está aumentando também o meu valor máximo positivo e negativo? Tá. Tá? Então, eu estou mexendo, né, no valor de pico a pico, certo? Então, beleza, mexi no... Ele só aumenta a crista da onda ali. Não, então... subiu a crista, né? Sobe e desce a crista. E tanto positivo quanto negativo, né? Sim, sim. Mas olha só, além de eu mexer, então, no valor de pico a pico do meu sinal, eu também posso mexer no offset. Alguém sabe o que seria o offset do meu sinal? Acho que é a tensão média, não é? É, assim, ó, por exemplo, neste caso aqui, a minha tensão média, né, dessa forma de onda é 0. Por que é 0? Posso até botar aqui o valor médio. Olha só, vocês concordam comigo que esse semiciclo positivo, essa parte positiva aqui, é exatamente igual à parte negativa? Exato. Então, que nem para eu fazer uma média, o que eu faço? Eu somo dois valores e divido por 2. Como eu tenho um valor positivo aqui igual ao negativo, se eu somar eles, eu vou ter um resultante 0, né? Por isso que o meu valor médio de uma senoide é 0. Se eu mexer no offset do meu sinal, o que eu vou fazer? Pensem comigo, tá? Que aqui minha caneta é o meu eixo 0. Se eu mexer no offset, eu vou conseguir levar esse sinal um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo. Eu vou mudar esse meu eixo aqui dele, tá? Eu vou ou levantar ou descer ele. E eu mexendo nisso, daí sim eu vou estar variando o valor médio, que a gente falou, Volney. Porque daí, né, ele não vai ser mais igual a parte de cima, a parte positiva com a parte negativa. Sim. Que no caso aqui, ó, tem o meu botãozinho de offset, ó, que tá aqui, ó, aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, eu consigo, ó, aqui, por exemplo, ó, o offset está sendo 0, ó. Então eu vou aumentar aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha forma de onda está indo para baixo? Sim. Ó, deixa eu colocar para ter um aumento maior aqui. Eu vou botar em 0, porque eu estou mexendo aqui na casa dos milivolts. Daí eu vou mexer na casa dos volts para a gente ter uma variação maior. O que está acontecendo? Eu cheguei no máximo, eu acho que ele pode. Então, eu vou zerar os... Opa, aqui. Eu tô mexendo no sinal só. Tá, peraí. Tá. Então, ó, aqui eu tô dando um offset negativo, então, né, coloquei toda a minha forma de onda para baixo. Tá? Então, e se eu der um offset positivo, né, eu vou colocar a minha forma de onda para cima, né? Então, é isso que o offset é, tá? A gente daí agora vai ter, sim, um valor médio da nossa forma de onda. Tá? Então, pense que quando vocês mexerem no offset, ou vocês vão estar ou levando, né, toda a forma de onda para cima, ou levando toda a forma de onda para baixo.
tá? Entendi. Na, Offset. na prática, para que serviria esse offset aí? É que assim, ó, depende muito de qual valor de tensão tu quer no teu circuito, sabe? Por exemplo, tu quer que tenha uma forma de onda alternada, mas que não tenha parte negativa, então tu daria um offset para o teu sinal começar ser todo positivo, mas continuar tendo essa variação. Depende muito da tua aplicação, assim. Tá, mas o que eu quero que vocês vejam é que, assim, né, o que eu falei, lá na nossa tensão contínua, a gente só conseguia variar um parâmetro, né, que era a amplitude. Ó, aqui na nossa, né, forma de onda alternada, num sinal que varia no tempo, a gente já viu que a gente consegue variar a amplitude e consegue variar o offset também, né? Então, já são 2 parâmetros que a gente consegue variar. Vocês acham que tem mais algum parâmetro que a gente vai conseguir variar também? A frequência? Isso, a frequência. O que seria a frequência de uma forma de onda? No número de ciclos? Por segundo, né? Isso. Então, olha só. Para a gente saber qual é o período de uma forma de onda, no caso aqui seria quando essa forma de onda começa a se repetir, tá? Então, se vocês forem ver, ó, aqui ó, eu saio do zero, né? A minha forma de onda fica positiva, depois chega no zero de novo, fica negativa e vem para o zero. E a partir daqui, ela vai se repetir, né? Até se eu aumentar o tempo aqui, ó, né? Eu vou ter várias vezes isso se repetindo. Tá? Então, isso aqui é o período, né, da minha forma de onda, né? Seria um ciclo. E a frequência seria quantas vezes esse ciclo se repete em um segundo, tá? Porque nem a nossa frequência da rede é 60 Hz. Então, em um segundo, essa nossa forma de onda aqui, ela se repete 60 vezes, tá? Então, isso é a frequência do sinal, né? Quantas vezes ele se repete em um segundo. E eu também consigo variar isso, tá? Se eu clicar aqui, eu tenho um botãozinho aqui do lado do botão da amplitude, que é a frequência. Ó, no caso aqui, a frequência desse sinal que está aqui na tela é de 1000 Hz, né? 1 kHz. Eu também, ó, eu vou aumentar o tempo. Ó. Agora eu estou diminuindo a frequência, né? Quando eu diminuo a frequência, o meu sinal ele vai abrindo, digamos assim. Por quê? Porque eu estou diminuindo, né, o número de vezes que esse sinal vai acontecer, que esse ciclo vai se repetir por segundo. Ó, então, se vocês estão vendo, ó, tá abrindo ali, né, o meu sinal. Estou tendo menos ciclos por segundo agora, ó. Já se eu aumentar a frequência, então, né, eu vou ter mais ciclos por segundo. Daí, digamos que eu vou fechando, eu vou encolhendo o meu sinal. Pensem numa mola, né, que vocês vão puxando a mola, né, então ela vai ficando menor ou maior. Tá? Então, ó, eu consigo variar todos esses parâmetros dando um sinal alternado, né? A frequência, a amplitude e o offset, certo? E variando a frequência, automaticamente eu vario o período dela, né? Que o período é o tempo que leva para um ciclo só se repetir, para acontecer, no caso. Que seria o inverso da frequência para a gente calcular. Então, olha só, aqui eu tenho, né, o meu sinal alternado, certo? Eu acho que a minha simulação deu stop. Deixa eu colocar assim de novo. Ó, bom, eu estava primeiro aqui no meu sinal, que era o sinal alternado, né? Ó, daí se eu clicar no próximo agora, ó, eu vou ter o meu sinal quadrado. Se eu clicar no outro, ó, eu tenho o sinal triangular. E assim por diante, né? Cada botãozinho aqui é de um sinal, é só você clicar ali que ele vai modificar a forma de onda. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com o gerador de funções, a gente tem que configurar tudo isso, tá? A gente tem que configurar qual é a forma de onda que vocês vão querer usar, né? Se é um sinal alternado, se é uma senoide, se é uma forma de onda quadrada, se é uma forma de onda triangular. Eu, por exemplo, eu posso chegar lá no laboratório e falar assim, pessoal, montem aí um circuito com um diodo, um retificador de meia onda, por exemplo, para um sinal triangular. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o diodo, né? Vão colocar lá na protoboard, vão pegar lá o gerador de funções, vão conectar no circuito e vão configurar o gerador de funções para ele, né, ter um sinal triangular. Aí eu posso falar,
pessoal, esse sinal triangular, ele vai ter uma frequência de 100 Hz e uma amplitude de 5 volts, né? Daí vocês vão ter que ir lá. Frequência, vira aqui em frequência, né? Então, diminui esse valor para 100 Hz. Vou aumentar o tempo aqui, senão vocês não vão enxergar. Então, ó, medir a frequência, vou vir aqui na amplitude também, né? E diminuir esse valor aqui. Colocar para 5 volts. Ó, beleza? Aí se eu falar, pessoal, esse sinal não tem offset. Ou, não, esse sinal tem offset. Daí você tem que ir lá também, né, e configurar, ver se vai ter ou não. Tá? Então, vocês têm que pensar em tudo isso, né? Tem que conhecer as características desse sinal para vocês virem aqui no gerador de funções e configurar para vocês terem isso, né? Esse sinal aplicado ao circuito de vocês. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Não, eu não. Não, tranquilo. Tá? Quer dizer que com isso pode-se projetar um circuito tipo assim, a frequência, né? Telefone celular, essas coisas aí, tudo funciona com frequência, né? Isso, né? Mas Uma assim, onda, André, esse gerador de funções, a potência dele é bem baixinha. É mais para te enxergar os sinais, mas não para te ter uma corrente muito alta no teu circuito, porque tu não consegue. Eu nem sei te dizer qual é a corrente máxima, mas é bem baixa, assim, sabe? Então, por exemplo, tu não pode fazer um circuito para acionar alguma coisa, sabe? É mais para te ver como vai se comportar a forma de onda ali, que nem eu vou colocar um diodo e quero ver como vai ser a forma de onda na saída do meu circuito. Mas a gente não usa esse aparelho para acionar coisas, que nem... Não, estava dizendo assim, não, na questão da onda. Tipo assim, eu posso montar um circuito, o celular, a rádio FM, isso aí tudo funciona com frequências, né? Com ondas, né? Sim. E se eu quisesse embaralhar esse sinal aí, eu teria como criar um circuito e medir com esse aparelho aí? Confundir, ou seja, ó, eu não quero que o rádio FM pegue aqui nessa sala, por exemplo. O que acontece é que tem interferências, né? Porque assim, ó, que nem o número da rádio é a frequência em que ela é emitida, né? Isso. A frequência que esse som é emitido. Com o gerador de funções, tu não vai conseguir medir nada, né? Porque, na verdade, ele é uma fonte, né? Tu vai conseguir medir nem aqui tu configura, que nem eu configurei ele para aqui, para estar dando essa onda triangular, e com o osciloscópio eu consigo medir essa onda. Então, tu não conseguiria pegar o gerador de funções para medir nada, além que a potência que ele vai emitir é muito pequena, então não influenciaria numa onda de rádio, por exemplo, que ela tem uma potência muito maior para chegar da tua residência. Sim, tá, entendi. Tava imaginando outra coisa aqui na minha cabeça. Não, mas ele imagina que assim, ó, isso aqui é como se... Não é bem assim, mas eu vou tentar. Que nem se tu tivesse uma bateria, né? E a bateria, né, tu vai estar utilizando para alimentar teu circuito. Aqui a gente também vai ser como se fosse uma bateria, porém a gente não vai utilizar bem para alimentar, né? Não é uma potência, mas para a gente ter essa forma de onda aplicada ao nosso circuito. Mas é o princípio da coisa, André, por aí. É o princípio, né? Sabe o que eu pensei? Em criar um circuito, tipo, para bloquear o sinal do telefone, bloquear o sinal da rádio. Porque como mede frequência esse aparelho aí, né? Ele não mede. Aliás, bloquear não, na verdade, confundir, né? Porque eu acho que bloquear não tem como, né? Mas confundir o sinal, fazer ele, né? Entendeu? Entendi. Tá, mas assim, ele não mede frequência, tá? Tu consegue variar a frequência do sinal. Mas para te medir os sinais, né? Porque nem para te ver as formas de onda, tu tem que usar esse outro aparelho que eu tô usando aqui, que é o osciloscópio. Mas, por exemplo, se a gente tivesse uma... Aí eu já não sei exatamente como isso funciona, tá? Porque daí essa parte de telecomunicação ali a gente não tem muito forte assim no curso. Mas se a gente tivesse uma antena e conectasse um osciloscópio, a gente conseguiria enxergar a forma de onda dos sinais e coisas assim. Mas aí eu já não sei te explicar exatamente como isso funciona. Um aparelho, ele depende da frequência para o desempenho dele. Tipo assim, ó, a nossa aqui é 60 Hz, né? No Uruguai, se não me engano, não sei se é 70, se é diferente. 50. Né? 50. Tá. Eu com um aparelho do Uruguai de 50 e eu usar a nossa
que é 60, o que causaria? Ele aumenta o desempenho ou diminui? E se for um rádio relógio, desculpa, professora, me meti agora. Não, não, vai lá. Teve uma época que eu trazia uns produtos importados do país vizinho, lá o Paraguai, né? Então vinha os rádio relógio que funcionavam em 220, mas era 50 ciclo. Então a gente estourava um fiozinho ali dentro ali, que era o da ciclagem, e ele ficava funcionando a 60 ciclos. O que acontecia? A hora andava mais rápido. Então tinha que estourar aquele fiozinho dali de dentro, a gente lacrava de novo e vendia, né? Funcionava normal depois. Hum, então não funciona, depende da frequência, eu não posso usar um aparelho de lá normal. Não, isso te falei num rádio relógio, né? Sim, sim. Eu não sei o resto. Mas a É, princípio eu acho que deve dar alguma interferência, assim, né? sim, tu não, porque assim, os aparelhos são projetados para aquela frequência, né? Então, algum aparelho até vai funcionar numa frequência diferente. Eu não sei te dizer exatamente o que vai acontecer, mas até fiquei curiosa agora, porque eu vou pesquisar mais sobre isso para ver exatamente o que vai acontecer se tu mudar de frequência, né? Mas acho que isso vai influenciar nos valores. Pode falar, Volney. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho nisso aí. É o seguinte: antigamente aqui era 55 e depois passou para 60. E no caso nosso, ali na ferrovia, nós tivemos que aumentar a raiz de 13, 1,73% de espira a mais nos motores e nos transformadores. Todas as bobinas que tinham, a gente teve que aumentar para poder compensar, senão esquenta. Em circuito indutivo, né? Agora eu não sei como é que é com essas fontes chaveadas, aí já é um pouco diferente. Então aumentando a frequência, tinha que aumentar o número de espira, então. Mas Isso. agora... Então, quanto menor a frequência, mais ele esquenta de repente, deve ser isso. Então, no caso, um do Uruguai, como é menor, se a gente usar na nossa, ele esquentaria. Só não te cortando, assim, ó, por exemplo, o motor, ele é 60, né? É uma constante de 60 vezes a frequência, dividido por um número de par de polos. Então, ele muda a rotação. Se tu comprar lá com 50, ele muda a rotação. Então, tu tem que ampliar as espiras. Então tá. Então, isso eu queria saber. Então, ele muda a maneira de funcionar, não, beleza. Isso é na estrela triângulo, esse esquema aí, né, Volney? Você está falando, né? Isso. Interfere, né? Isso, tá. Mas aí, o que está vindo agora? Vai comprar qualquer aparelhinho ali, ele já está vindo 110, 220, 50 e 60 Hz. Agora já tá padronizado isso aí, né? Todos os trafos. Esse aparelhinho que tu compra. Bem. Eu vou pesquisar mais. Eu tenho umas ideias, mas exatamente, que depende de cada aparelho, né? Mas eu vou pesquisar mais sobre isso e pode deixar que no próximo aula eu falo direitinho, explico direitinho para vocês. É legal, eu já fui visitar Itaipu, e lá em Itaipu, né, ela é metade do Brasil e metade do Paraguai. Então, lá a energia é gerada tanto em 60 quanto em 50 Hz, né? Porque a energia aqui para o Brasil é gerada em 60 Hz e para Itaipu é gerada em 50. Só que como o Paraguai ele não consome toda a energia que é gerada para eles, o Brasil compra uma parte, né? Sim. E só que daí essa energia lá deles é em 50 Hz, então tem que fazer toda uma conversão, né? Tem uns aparelhos gigantes lá numa sala para fazer essa conversão, né? Para variar a frequência, que era de 50 para 60 para a gente poder utilizar aqui. Eu sei que o Brasil aqui era 50, né? Nós éramos 50. Depois passou para 60, hein, eu acho que nos anos 70 e pouco, se não me engano. Hein? Mas que nem até para a gente calcular valor médio, valor RMS, coisa assim, são integrais, né? Acho que vocês não veem isso até no curso. Mas a fórmula para te calcular esses valores depende também do período. E a gente variando a frequência vai variar o período, então também vai mudar os valores de tensão, valores médios, valores RMS aplicados ao teu circuito, né? Uhum. E isso vai impactar também, mas eu vou ter uma resposta mais completa para vocês semana que vem. Ok. Beleza. Tá? Mas então, olha só. Já que eu tenho aqui o meu gerador de funções,
eu vou ligar um circuitinho aqui para a gente ver com um diodo. Porque, não sei, nas aulas vocês devem ter visto mais se com onda senoidal mesmo. Vocês viram exemplos, por exemplo, com formas de onda triangulares e coisas assim de circuitos com diodo? Eu acho que só a senoidal. Mas é senoidal. Mas assim, então, o princípio do diodo, que nem assim, por exemplo, um retificador de meia onda, né? Que ele deixa passar, por exemplo, só a parte da onda positiva, de um circuito senoidal vai ser a mesma coisa para um circuito triangular, só vai mudar a forma da onda, mas o comportamento em si do circuito vai ser o mesmo. Claro, daí talvez se vocês forem calcular valor médio, coisa assim, a fórmula vai modificar, né? Eu vou pegar um diodo qualquer aqui, nem sei qual é Sim. a especificação dele aqui de tensão. Sim. E eu vou ligar ele no nosso gerador de funções. Eu nem sei qual, deixa eu pegar o resistor. O André tinha me mandado uma mensagem que acho que ele não conseguia simular, mas ele tinha esquecido de colocar o ground e não ia funcionar. Vamos ver se assim dá. Olha só. Deixa eu botar a forma de onda senoidal. Olha só, pessoal. Vocês conseguem ver, olha aqui, ó. Essa forma de onda aqui é o circuito que eu estou medindo aqui na minha... que eu estou aplicando no... Tá, deixa eu explicar melhor. Eu tenho aqui um circuitinho, olha, que eu liguei o meu gerador de funções num diodo, tá? E liguei num resistor, tá? Então, em vez daquela fonte de tensão contínua, eu estou ligando, né, utilizando o sinal aqui gerado pelo meu gerador de funções, tá bom? Sim. E eu liguei num resistor aqui e estou medindo aqui no meu osciloscópio, então, ó, eu estou medindo agora, né, a forma de onda que está aparecendo aqui é a tensão aqui do meu gerador de funções. Tanto é que, ó, por exemplo, se eu mexer na amplitude aqui, ó, eu mexo na amplitude aqui, tá? No meu gerador de funções. Só que o osciloscópio, ele tem vários canais. E eu utilizei um canal para medir qual é a tensão que tem aqui no meu resistor. Qual tensão que vocês acham que vai ter aqui no meu resistor? Vocês lembram que circuito é esse aqui que eu montei? Qual tipo de retificador é esse aqui? Esse é meia onda. Isso. E como é que é, então, o funcionamento de um retificador de meia onda? Vai passar um dos semiciclos, né? Isso. Isso, um dos semiciclos. Depende, né, do sentido que tu colocar o diodo ali no circuito, né? Isso. Mas no caso ali tá passando o lado positivo, né? Isso. Então, olha só. Se eu ligar aqui o meu osciloscópio agora, ó, estão vendo o canal 2? Deixa eu dizer. Tá vendo? Ó, essa aqui é a forma de onda da tensão no resistor, né? O meu diodo tá deixando passar só o semiciclo positivo. Isso. Sim. Então, no caso aqui, se eu deixar as duas formas de onda, né? Eu tenho em amarelo, então, a tensão, né, do meu gerador de funções, e em azul, verde, sei lá, a cor que vocês acharem, tenho aqui a tensão, né, do meu diodo. E alguém saberia me dizer por que os valores não são exatamente iguais? Por que tem essa diferença entre os valores? Em função da queda de tensão do diodo. Tensão de Isso. joelho, né, professor? Isso aí. A senhora me explicou aquele dia, viu? Eu gravei. Essa diferença... 0,7 volts. Depende de cada diodo, né? Porque isso depende de como ele é fabricado. Mas então, essa diferença de tensão aqui é exatamente por causa disso que o André falou, por causa da tensão de do diodo. Vai ter uma pequena queda de tensão no diodo também, né? Por isso que a tensão, então, no resistor não é exatamente igual à tensão da fonte. O que eu quero saber de vocês agora é, olha só, eu vou pegar aqui o meu gerador de funções e vou colocar uma forma de onda triangular. Vocês estão vendo que mudou aqui minha forma de onda? Agora ela é triangular, né? Não é mais senoidal, certo? Certo. Sim.
Como será que vai ser a minha tensão no resistor agora? Tensão. Vai ser igual Igual como? se fosse a outra forma de onda. Então, o que muda agora, né? Na verdade, pode falar, Valnei. Não, só matutando aqui. Então, olha só, o comportamento do diodo vai seguir o mesmo, né? Quando a gente tiver uma tensão positiva, ele vai estar diretamente polarizado e vai conduzir. Quando ele tiver, né, uma tensão negativa, né, no caso, no semiciclo positivo, então ele vai estar diretamente polarizado, e no semiciclo negativo, ele vai estar reversamente polarizado. Então, vai ser similar a antes, né? Só que, porém, agora, como eu tenho uma forma de onda triangular, a minha tensão no diodo também vai ser triangular, porque é essa tensão que eu estou aplicando a ele. Então, ó, vai ser assim a tensão no diodo, ó. O semiciclo positivo vai ser igual e o semiciclo negativo eu vou ter zero, tá? Só que agora, então, de uma forma de onda triangular. É a mesma coisa, só que diferente. O comportamento em si é o mesmo, porém agora a gente está aplicando uma forma de onda diferente, né? E o resistor vai seguir essa forma de onda, tá? Mas o comportamento do diodo vai ser o mesmo. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, em vez de um circuito lá, em vez de eu colocar uma fonte de tensão senoidal, eu poderia colocar uma fonte de tensão triangular. E a análise que vocês fariam seria a mesma, tá? Só que então, né, na saída seria essa forma de onda triangular, em vez daquela forma de onda senoidal. Eu não sei se a gente aprende mais adiante, que eu não sei o que muda dela ser senoidal, ser triangular, ser quadrado, no resultado. É que, assim, ó, Erasmo, o valor médio da tua forma de onda vai mudar, né? Porque como tu calcularia o valor médio? Seria por essa área aqui embaixo da figura, tá? Isso é uma integral também, tá? Mas, basicamente, tu calculando a integral, para te saber o valor médio, né? Seria a área que tem aqui nessa tua figura. No caso aqui, seria a área de um triângulo. Já de uma forma de onda senoidal, aí a área é diferente, né? Porque seria parecido com um semicírculo, entendeu? Então, o valor médio da tua forma de onda vai mudar. Sim. O perímetro, né? Muda o perímetro ali do tamanho. É a área, né? Essa área aqui embaixo. Porque assim, ó, que nem assim, ó. Por exemplo, o Erasmo. Área. Isso. Eu posso colocar, deixa eu. Não. Estão 5. Aqui. Ah, ele não tá. A gente pode medir os valores médios das formas de onda, porque assim, ó, tu concorda comigo que a área dessa figura aqui, né, ela é maior de uma forma de onda senoidal do que de uma triangular, né? Sim, e uma quadrada acho que seria maior, hein? Então, olha só, se eu quisesse ter o mesmo valor médio, tanto de uma forma de onda senoidal quanto da triangular, para eu ter a mesma área, aqui na triangular eu teria que aumentar o valor de pico dela. Daí o que já mudaria? O valor de pico do teu circuito ia ser diferente, para te ter o mesmo valor médio. Entendi, agora sim. Ou talvez tu tivesse que mexer na frequência, né? Porque daí tu ia aumentar a base ali também. Né? Então, tu teria que mudar um pouquinho o teu sinal para te, né, ter, por exemplo, né, se o teu intuito fosse ter o mesmo valor médio, tu teria que fazer essas mudanças. Sim. O que eu quero saber agora é se eu aplicar agora aqui o meu diodo uma forma de onda quadrada. Aqui. Deixa eu diminuir o valor de pico. Como será que vai ser a minha forma de onda ali da tensão aplicada ao diodo, ao resistor? E aí, pessoal? A tensão no resistor parece que aumenta, né? Aumentou a área da onda. Sim, mas como vai ser a forma de onda dela? Vai continuar só a parte positiva? Agora é a negativa? O que vai mudar? Agora estão ambas, né? Negativa e positiva. Não, tá ali, tá azul. Agora apareceu ali. Não, mesma coisa. Exato. É só para vocês entenderem. Independente da forma de onda que vocês forem aplicar,
o diodo, né, que nem nessa configuração aqui, nesse circuito que eu montei aqui, ele sempre vai deixar a parte positiva, né, passar e a parte negativa ele vai bloquear, tá? Então, mesmo se eu fizesse, né, um exemplo lá do exercício com a forma de onda senoidal, com a forma de onda triangular, com a forma de onda quadrada, ele ainda, né, sempre deixaria passar o semiciclo positivo e bloquearia o semiciclo negativo, tá? Então, só para vocês verem que mesmo usando formas de onda diferentes, né, o comportamento, a análise em si do circuito vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar vai ser a forma de onda aplicada ao resistor. E isso é mais um ponto, né, que por que a gente precisa sempre agora, quando a gente está mexendo, né, com esses valores, valores que variam no tempo, por isso que a gente sempre tem que ficar desenhando, né, que nem lá nos circuitos com corrente contínua, a gente podia só, né, calcular e achar o valor, porque era aquele valor durante todo o tempo. Agora não, agora os valores mudam com o tempo, então a gente precisa desenhar, né, para enxergar essas formas de onda. E também por isso que aqui a gente utiliza os osciloscópios, né, para a gente conseguir ver como é a forma de onda que está aplicada ali no componente. Alguma dúvida? Eu vou te perguntar só uma coisa que não tem muito a ver com o que tu está explicando, mas nesse circuito tu botou um terra ali, né? Por que uns pedem e outros não? Ou tem que sempre colocar um terra? Depende, assim, aqui na simulação, no programa, ele não simula se não colocar um ponto de referência. Até porque, assim, ó, o osciloscópio aqui, se tu for ver, eu liguei só um fiozinho nele aqui, né? Não dois. Então, ele sempre vai medir entre o ponto que eu liguei aqui e a referência do circuito onde eu colocar ela, sabe? Então, ele utiliza isso, porque que nem assim, ó, a gente já viu, né, que tensão a gente mede em paralelo, a gente sempre mede entre dois pontos, né? Se eu pegar que nem um multímetro e pegar só uma ponteira e conectar no circuito e não conectar outra, eu não vou conseguir medir, porque eu preciso medir entre dois pontos diferentes. Então, aqui no simulador, ele utiliza isso bem como a gente chama, né? Utiliza o terra como uma referência, porque ele vai medir sempre entre esse ponto aqui e o outro ponto que eu ligar aqui. Tá, então, se eu pegar um multímetro e ligar um no positivo e tendo uma referência, não preciso ligar o negativo no circuito? Dependendo. Eu não entendi bem a tua pergunta, como assim? Naquele exercício que tu deu para nós na semana passada, eu fiz um ali, não precisou colocar a terra, então eu ligava o positivo num ponto de circuito e negativo no outro, o comum no outro, né? No caso, se eu tivesse um terra, uma referência, eu teria que colocar os dois igual? Sim, porque se tu pensa na prática, né? Não tem como o teu multímetro saber que a tua referência é lá, então tu vai sempre ter que medir entre dois pontos. Eu acho que o teu simulador aqui também, tu vai ter que, por exemplo, em vez de tu ligar aquele cabo na referência, né, no terminal preto ali, eu acho que tu vai ter que se ligar. Eu acho que ele não interpreta que é aquela tua referência. Mas na prática, sim. Porque que nem imagina, se tu deixar, mesmo que tu saiba que ele seja tua referência, tu vai ter que ligar o terminal lá, senão ele não vai saber, né? Ele não vai estar medindo a tensão entre dois pontos, ele vai estar medindo num ponto só, ele tem que medir naquele ponto em relação ao outro ponto. Sim, entendi. Que nem... Se não, professor... Eu tentei fazer, não deu certo. Pode falar, Valnei. É uma dúvida, só que eu queria ver com a senhora. Quando a senhora faz ali o batimento da onda, dos dois canais do osciloscópio ali, a senhora mostrou aquela hora ali, e aparece a queda do tensão do diodo. Isso. Só que é o seguinte, a minha dúvida é o seguinte, mas não teria de ser, por exemplo, assim, o diodo é 0,7 volts, né, a queda de tensão dele. Ele não deveria de estar na entrada do sinal, ali próximo da linha de centro, ali, essa queda? Como é que ela aparece lá em cima? Tá, não, é que olha só. A tensão, ela se divide no circuito, né? Por exemplo, vai ter... Vocês já estudaram a lei das tensões de Kirchhoff? Não estou lembrado. Mas eu entendi, porque a onda ali é positiva. Por isso que está em cima.
É que assim, Volney, olha só. Sim. Aqui eu não estou medindo a tensão no diodo, eu estou medindo qual é a tensão no resistor, tá? Então, a tensão no resistor vai ser a tensão da fonte menos a tensão no diodo. Ela está dando menor, porque isso aqui seria a tensão que está aplicada ao diodo, mas se eu fosse medir aqui, entendi. A tensão no diodo em si, daí seria, né, um valor pequenininho, né? Seria isso, mas aqui embaixo. Isso. Não, agora eu não entendi. Tá perfeito, perfeito. Perfeito, eu entendi. Não é no diodo, é no resistor, né? Claro que daí a diferença é diferença de tensão. Tá, não, aquilo ali que me criou um pouquinho de dúvida ali, mas já foi esclarecido. Perfeito. Para vocês fazerem análise do circuito, vocês, para que nem saber a queda de tensão em cada coisa, vocês analisam a malha, tá? Que nem, se eu tiver uma bateria aqui, tá? A bateria tem 5 volts, eu tenho um diodo e um resistor. A tensão da minha bateria, esses 5 volts, ela vai se dividir, vai ficar um pouco no resistor e um pouco no diodo, tá? Que nem, se eu souber que a tensão no diodo é de 0,7 volts, o resto da tensão, né, os 5 volts, eu tenho 0,7 aqui, vai ficar 4,3 no meu resistor, tá? Então, sempre que a gente vai analisar um circuito fechado, uma malha fechada, o somatório das tensões tem que ser 0. Por quê? Porque que nem essa tensão de 5 volts é aplicada um pouquinho no diodo e um pouquinho no resistor. Então, se eu somar 5 menos 0,7 menos 4,3 vai me dar 0. Isso que eu estava te falando, André, que não tinha como tu ter 20 volts no diodo e 20 volts no resistor, não, porque a tensão ela se divide. Isso, eu fiz o cálculo correto, agora eu corrigi ali. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Vocês devem ter aprendido isso em circuitos que são a lei das tensões. Tem a lei das tensões e a lei das correntes de Kirchhoff. Que é para a gente ver como a tensão se divide no circuito e também como uma corrente. Sim, tem circuitos depois com mais de uma fonte, né? Sim. É isso que está um pouco difícil. Tu disse assim, ó, vocês devem ter aprendido. Então tem coisas que a gente não aprendeu, não tem como, entendeu? Tu falou ali uma hora em RMS. Porque eu tenho que sair pesquisar para o que é o RMS, que às vezes no polígrafo aparece uma abreviação de alguma coisa, ou um código de alguma coisa que eu não tenho nem ideia do que é. Que para alguém que já tem alguma noção de eletrônica é tranquilo, ou até professor, entendeu? E se a gente tivesse em sala de aula, tiraria dúvida na hora. Então, eu tenho que sair pesquisando atrás. Aí complica às vezes. Erasmo, mas pode me falar quando eu falar alguma coisa e vocês não souberem, que daí eu falo mais sobre aquilo, né? Que nem aqui, então, eu já vou falar para vocês mais sobre o que é o valor RMS, sobre essa lei das tensões, porque assim, ó, para a gente entender o funcionamento desse circuito, né? Para a gente saber, por exemplo, qual vai ser a queda de tensão em cada componente, a gente precisa saber isso, né? Por exemplo, eu preciso saber como analisar o circuito para saber qual vai ser a tensão em cada componente. Então, eu vou tentar dar um foco maior, né? Falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mas vai me falando, tá? Não fica com vergonha nem nada. Se eu falar alguma coisa que vocês não souberem, ou não lembram direito, vão me dizendo que eu vou explicando melhor. Tranquilo. Erasmo. Oi. Eu vou falar para ti o que um empregador falou para mim há alguns anos atrás. Ele disse o seguinte: se eu tivesse que escolher entre uma pessoa que ganhou tudo batidinho na frente e uma pessoa que teve que correr atrás do conhecimento, aí ele olhou para mim e disse assim: se fosses tu, André, qual dos dois tu escolheria? Qual dos dois tu escolheria, Erasmo? Mas é lógico, é o que corre atrás, né? Em função disso, é que a UFSM ela é muito bem avaliada. Porque a Universidade Federal ela não te dá aquela coisa batidinho que a Unifra te dá, que essas outras universidades pagas aqui elas te dão. Elas te tornam quase que autodidatas. Tu tem que correr muito atrás do conhecimento. Eles te dão a base. E é por isso que eu acho que a Universidade Federal ela é reconhecida em todo o país e até internacionalmente, assim como o CETISM. O CETISM é uma baita de uma escola, cara. A gente não está fazendo um cursinho qualquer aí do tipo do esse que tem aí do IUB, né? IUB que tinha. IUB, Instituto Universal Brasileiro. Né? A gente tá no CETISM, né, bicho? Vamos correr atrás aí, vamos ter que, né?
Daqui a Não, pouco vai concordo contigo que tem que correr atrás, só que não adianta tu correr atrás de uma coisa que tu nem sabe onde está correndo, tu entendeu? Então, se fosse, concordo plenamente, acho extremamente, eu tenho 2 filhos que se formaram, um está estudando ainda na universidade, outro se formou, é a melhor universidade que eu acho que tem no mundo é a nossa, o FSN. E tanto o CETISM, acho um dos melhores colégios que existe. Só que, se fosse para pegar um polígrafo e estudar sozinho e descobrir tudo sozinho, não precisaria ir no CETISM, entendeu? Eu pegaria qualquer polígrafo, eu pesquisaria em qualquer biblioteca e teria um curso para mim. Eu te digo que, às vezes, falta tu sanar alguma dúvida que teria que ser presencial, entendeu? Senão não adianta, eu não precisaria estar fazendo presencial.